Então, dando continuidade ao nosso estudo de hoje, vamos agora ao capítulo sobre o desenvolvimento da ciência, E da cultura do da Islã. cultura, das artes, a contribuição do povo islâmico para a civilização que nós somos hoje em dia. Porque os muçulmanos, eles deixaram legaram, né? Que falam hoje em dia muito no legado, né? Eles legaram um rico patrimônio para toda a humanidade, né? Dentro dessa, Uma, tanto da ciência como da cultura. uma grande contribuição, inclusive da medicina, que nos traz uma qualidade de vida hoje em dia superior, né? Fabulosa. E aqui diz o seguinte, que para o islamismo, a palavra ilme é muito valorizada, porque significa o conhecimento e também a sabedoria, né? E o conhecimento é mais ligado à ciência e a sabedoria é mais ligado à espiritualidade, à religião. E diz, Maomé disse o seguinte: aquele que sai de casa em busca do conhecimento está trilhando o caminho para Deus. E o conhecimento representa para a mente o mesmo que o alimento representa para o corpo. E é um alimento espiritual, né? Tanto para a mente como para as nossas almas. E diz também que a ciência, que é, entre parênteses, conhecimento, deve ser subordinada à sapiência ou sabedoria. Muito bem. Muito interessante, né? E também é muito interessante notar que desde a Idade Média, os muçulmanos já estavam se desenvolvendo, tanto no meio científico quanto cultural, enquanto a Europa vivia a Idade das Trevas. Ainda eles já estavam muito avançados. Já tinham traduzidos, eles estavam muito avançados tanto na física como a matemática, também e a astronomia. Então eles já Na tinham na medicina, medicina, então eles já tinham um grande arquitetura, arquitetura. coisas Então eles fantásticas, já tinham. música, tudo. Então foi muito interessante também essa diferença, né? A Europa e o mundo ocidental estavam mergulhados nas Na trevas, na escuridão escuridão, da Inquisição. e os muçulmanos estavam com a luz do conhecimento, da sabedoria. Muito interessante isso também e isso ajudou no desenvolvimento da humanidade. Esse ponto é importante, porque a religião cristã estava, digamos, censurando os estudos científicos. E a religião muçulmana, eles aceitavam, assim, com muita dificuldade, mas estavam desenvolvendo a ciência. Embora os fanáticos, Fundamentalista. fundamentalistas, não gostavam do desenvolvimento da ciência. Mas, por quê? O desenvolvimento da ciência mostrou que quando eles estavam fora da Ásia, eles tinham que descobrir onde é que estava a direção de Meca. E para isso, eles usavam o astrolábio. Então, isso permitiu que a ciência se desenvolvesse dentro da fé islâmica, mesmo contra os fanáticos religiosos. E o astrolábio depois serviu para os navegantes europeus, portugueses, espanhóis, enfim, ingleses, tal, de toda sorte, que foram na Descobrir descoberta do mundo novo, né? Na navegação navegação para outros lugares também, para para o comércio. e circundar o globo É, terrestre, que os navios ainda não não tinham. tinham, não sabiam nem que a Terra era redonda e tal. E aí, e tudo esse conhecimento também ajudou, a ciência árabe ajudou também a compreender que a Terra era redonda. E também a questão do comércio com a China, com a Índia, aquela
trazia as especiarias É do a Oriente. famosa globalização. Começou ali já os primórdios da globalização. E também esse. Aqui temos a foto de um observatório astronômico, mas a base disso tudo é a matemática, a qual os árabes, os muçulmanos, pegaram na Índia. Na Índia, inclusive, eles trouxeram uma das contribuições matemáticas, além do zero, né, que Que trouxeram foi da que Índia, o foi da zero. Índia, trouxeram também o uso do X para representar as incógnitas. Eles que introduziram o X, que hoje em dia se usa ainda amplamente, né? O X, a incógnita, né? Como não É o sabemos. X da O questão. X da questão, o X, foi trazido pelos árabes também. Além da trigonometria, a álgebra também foi desenvolvida pelos árabes também. Então, aqui na foto mostra primeiro do lado esquerdo um astrônomo medindo as estrelas com um quadrante. Parece duas varas de bambus segurada por um só homem apontando para o céu. Depois tem abaixo da foto sentados os astrônomos interpretando os estudos, os cálculos, e eles A posição usavam das estrelas, né? usavam o Almagesto de Ptolomeu, que todo mundo fala, Ptolomeu e tal. Porque eles foram guardiães da obra de Platão e Aristóteles, e ainda outros, gregos, né, que desenvolveram, como Hipócrates, a medicina e tudo, os islamitas, né, os árabes, guardaram essa sabedoria. Porque esse Ptolomeu, ele pegou os movimentos planetários. E aí eles estudavam já com a base do Tratado de Ptolomeu. E o astrolábio é um instrumento que também foi inventado pelos gregos para medir as latitudes. E isso é que ajudava eles a ver qual a direção de Meca. Então, eles aperfeiçoaram, né, essas descobertas dos gregos, eles desenvolveram, né, pegaram dali e desenvolveram mais Porque outros pontos das descobertas gregas. eles usavam os astrolábios também para calcular as medidas entre o planeta Terra e outros planetas. Essa era a finalidade original, mas eles utilizaram dentro da religião deles para esse propósito de Meca. E eles desenvolveram na matemática a álgebra, os logaritmos e algoritmos, que essa palavra al, já sabemos que é sempre árabe, né? A maioria Muçulmana. das palavras, perdão, que começam com al, a gente já sabe que são de origem árabe muçulmana. Todas elas, esses três são invenções da matemática árabe. E o sistema de numeração indiano é que possibilitou esses grandes avanços. E depois nós temos aqui no meio dois ajoelhados, dois astrônomos ajoelhados, examinando um quadrante. E através do quadrante, eles mediam também a altitude das estrelas. E muitas, ainda hoje em dia, das maiores estrelas, ainda são chamadas por seus nomes árabes. E
muitos fanáticos não aceitavam, desaprovavam o uso na ciência e na filosofia da lógica e da razão, porque isso era uma coisa bem grega, né? Mas os fanáticos queriam mais seguir pela fé do que a fé cega, inclusive, sem lógica e sem razão. E quando eles botam o astrolábio na direção da Meca para fazer orações, aí isso se chama a Qibla, que é de se direcionar para Meca. E através desses cálculos, eles também diziam a hora e a direção correta E o para mapa atingir. mundi também foram eles que desenvolveram também. O mapa mundi começaram, né? Já no século XII, vários geógrafos muçulmanos começaram a fazer, né? Desenhar o mapa mundi. E também na biomedicina, né? Isso, a medicina, depois da astronomia, também é importante desenvolvimentos que os muçulmanos trouxeram para a medicina com o Galeano, que foi tipo o Hipócrates da medicina árabe, que desenvolveu todo o avanço, a base também para a medicina moderna. Naquele tempo era a ciência médica maior, mais evoluída da humanidade. E depois também temos o famoso Avicena, grande médico, que escreveu o Cânone da Medicina. Ele viveu entre 980 e 1037. E ele foi o maior médico da Idade Média. E esse cânone da medicina foi usado até o século XVII pelo Ocidente. Quer dizer, até os anos 1800 e pouco, até ainda se usava esse cânone da medicina escrito por Avicena. Isso pode ser visto, inclusive, esse Avicena, que é Ibn Sena, naquele filme O Físico. É muito interessante. Vocês podem assistir aquele filme, O Físico. No YouTube, né? Talvez no YouTube tenha. Esses dias passou no Netflix tem. Na Netflix deve ter. Esses dias passou na Rede TV. Brasil, na TV. Passou. Que legal. Passou o filme O Físico, que mostra justamente a história de Ibn Sena, de Avicena. É muito interessante também. Então, nós temos que agradecer, né, aos árabes e islâmicos que viveram, né, na Espanha, em Portugal, né, na Península Ibérica, né, e que desenvolveram, e não só isso, na Índia também, em vários países, e desenvolveram, então, todas essas ciências. E também porque os gregos, né, eles criaram aqueles centro de estudos, e os árabes criaram também universidades de estudos da ciência e da religião. E da cultura. Muitos Então, poetas e músicos. Terminamos o nosso estudo de hoje, o estudo islâmico. Amin. Allahu Akbar.